Amigos, bem-vindos! Hoje você vai conhecer a história de um homem que chocou o mundo. Com roupas extravagantes, maquiagem marcante e uma voz inconfundível, ele não apenas cantava, ele provocava, desafiava e inspirava. Nos anos 80, enquanto muitos escondiam quem realmente eram, ele se pintava de verdade. Enquanto o mundo esperava padrões, ele entregava liberdade. Virou ícone da música pop e símbolo de ousadia. Mas nem tudo foram aplausos. Por trás dos holofotes havia uma batalha silenciosa com as drogas, a fama e os próprios demônios. Essa é a história de Boy George. Antes da fama, dos looks ousados e dos palcos iluminados, existia apenas George Allen O'Dowd, nascido em 14 de junho de 1961, no sul de Londres, em uma típica família católica irlandesa de classe trabalhadora. Mas ali, no meio de 6 irmãos e uma rotina rígida, ele já era diferente. Enquanto todos se esforçavam para se encaixar, George parecia feito para desencaixar. Chamava atenção pela sensibilidade, pelas roupas nada discretas e pela coragem de ser ele mesmo quando isso irritava seu pai, Jeremiah O'Dowd, um homem explosivo, agressivo e com quem George teve uma relação marcada por medo e conflito. Minha casa era barulhenta e perigosa, diria ele anos depois. E foi justamente nesse ambiente turbulento que a música entrou como refúgio. Aos 11 anos, sua vida mudou ao ver um show que marcaria sua alma para sempre. Ziggy Stardust, de David Bowie, um homem maquiado, andrógeno, teatral, que usava o palco para gritar liberdade. George olhou para aquilo e pensou, é isso que eu sou. A partir dali não tinha mais volta. Cabelos coloridos, roupas exóticas, maquiagem carregada. Na escola, era o estranho. Em casa, o incômodo. E ele mesmo dizia, eu era a ovelha rosa da família. Não negra, rosa. Enquanto os outros buscavam aceitação, George buscava expressão. Enquanto o mundo rotulava, ele desafiava. E foi nessa fase que surgiu o apelido que o mundo inteiro viria a conhecer. Boy George. Uma brincadeira com seu visual andrógeno. Um garoto com traços femininos que não pedia desculpas por ser quem era. Londres, final dos anos 70, início dos 80. As ruas ainda carregavam o peso do punk, mas nos porões e clubes noturnos, algo novo pulsava. Era a era do New Romantic, um movimento nascido da moda e da música, embalado por sintetizadores, maquiagem carregada, roupas andrógenas e muita atitude. E o epicentro desse furacão, um clube chamado Blitz, um lugar onde ser normal era o verdadeiro choque. Ali, as regras não valiam, ousadia era o código, e Boy George estava lá, com penas, cílios, chapéus extravagantes, como uma obra de arte ambulante. Nesse universo de liberdade estética e sexual, ele mergulhou de cabeça. Se envolveu com a cultura gay, queer e underground, onde encontrou identificação, acolhimento e palco. Foi no Blitz que George não apenas encontrou sua turma, mas também esbarrou com ícones em formação. Lá conheceu Steve Strange, do Visage, que era o rosto do movimento. Conviveu com Marilyn, outro artista andrógeno e amigo próximo. Foi nesse ambiente que George começou a se aproximar de músicos que, em pouco tempo, fariam história ao seu lado. Primeiro veio Mikey Craig, um baixista carismático já conhecido nas rodas alternativas. Depois, John Moss, baterista experiente que havia passado por bandas como The Damned e London. E logo depois, Roy Hay, guitarrista e tecladista, versátil e criativo, trouxe a sonoridade que faltava. A química era clara, mas ainda faltava uma identidade. George não era só mais um vocalista. Ele era o rosto e a voz de uma revolução visual. Sua presença era magnética. A proposta era ousada, unir culturas, quebrar rótulos, misturar o pop com o reggae, o masculino com o feminino, a melodia com a provocação. E assim, em 1981, nasceu o Culture Club. Com a formação consolidada, eles começaram sua jornada. Mas o começo não foi fácil. Os primeiros singles, White Boy e I'm Afraid of Me, passaram praticamente despercebidos. As rádios não sabiam como rotular aquela banda visualmente andrógena, musicalmente híbrida e com um vocalista que desafiava todas as convenções. Mas tudo mudou em 1982, com o lançamento de Do You Really Want to Hurt Me? A música explodiu, primeiro no Reino Unido, depois no mundo inteiro. A voz melancólica de George, o estilo inconfundível, o videoclipe ousado, era algo que o mundo nunca tinha visto. Do you really want to make me cry? Everything's not what you see. Com esse sucesso veio o álbum Kissing to Be Clever, que alcançou um feito histórico. 3 músicas no top 10 da Billboard americana, algo que só os Beatles haviam conseguido antes. Logo depois, em 1983, veio o segundo álbum, Color by Numbers, um sucesso estrondoso. E nele, o maior hit da banda, Karma Chameleon, que chegou ao topo das paradas em mais de 30 países.
Boy George virou ícone mundial. Estava em capas de revistas, talk shows e desfilava estilo e ironia por onde passava. Curiosidade, ao receber um prêmio nos Estados Unidos, ele não perdeu a oportunidade de provocar. Vocês têm bom gosto e sabem reconhecer uma boa drag queen quando veem uma. Era oficial. O Culture Club tinha virado cultura pop e Boy George o seu símbolo. O que sobe rápido também pode despencar. Após anos de turnês intensas, entrevistas, prêmios e holofotes, Boy George começou a sentir o peso da fama. A pressão para manter a imagem e o sucesso constante era sufocante. Em 1984, o Culture Club lançou o álbum Waking Up with the House on Fire. Apesar de alguns sucessos, faltava brilho, faltava alma. Críticos e fãs começaram a notar. Havia algo diferente. Por trás do visual extravagante, havia um George exausto, sobrecarregado e em conflito consigo mesmo. E foi aí que a heroína entrou em cena. Seu vício cresceu de forma rápida e perigosa. Chegou a gastar cerca de 500 libras por dia com a droga. Além dos conflitos profissionais, havia uma tensão emocional entre George e John Moss. Eles viviam um relacionamento escondido dos fãs e da mídia. O amor que os unia também os destruía por dentro. Chegou um ponto em que o vício de George afetava diretamente os ensaios, os shows e as decisões da banda. Atrasos, cancelamentos, brigas, a confiança se quebrou. E enquanto a vida pessoal desmoronava, a mídia britânica foi impiedosa. Os tabloides fizeram questão de expor cada erro, cada escorregão. Era como se quisessem destruir tudo o que ele representava. Liberdade, fluidez, ousadia. Mesmo assim, ele não largou a música. Escrevia, criava, gravava, como se a arte fosse seu último fio de salvação. Em 1986, a tragédia bateu à porta. Michael Rudetsky, músico e colaborador, foi encontrado morto por overdose em seu apartamento. O escândalo tomou conta dos noticiários. E logo depois, George foi preso por posse de drogas. A situação ficou tão grave que ele precisou ser internado. Contra a própria vontade. Resistiu, brigou, mas no fundo sabia que precisava de ajuda. Em 1986, após escândalos, dependência e conflitos internos, aconteceu o que muitos já previam. O Culture Club chegou ao fim. Curiosidade, mesmo em meio ao caos, George participou da canção beneficente Do They Know It's Christmas, ao lado de lendas como Bono e Sting, mostrando que, apesar dos vícios, o coração ainda pulsava por causas maiores. Depois da queda com o Culture Club, muitos acreditavam que Boy George não voltaria, mas ele surpreendeu. Mesmo carregando os traumas da dependência, da exposição midiática e do fim de uma era, ele deu um passo à frente e não para trás. Seu primeiro grande acerto na carreira solo veio com o single Everything I Own, lançado em 1887. Era um cover da banda Bread, mas na sua voz ganhou alma, dor e identidade. Resultado? Primeiro nas paradas britânicas. Ele mostrou que ainda era capaz de emocionar, mesmo sem os holofotes de uma banda famosa atrás dele. You sheltered me from harm. I would give up my life, my heart. Ao longo dos anos seguintes, lançou vários álbuns solo, experimentando com diferentes gêneros, pop, soul, dance, até elementos de world music. Em 1989, George criou o projeto Jesus Loves You, mergulhando no mundo da música eletrônica, que estava começando a dominar os clubes europeus. A proposta era ousada, batidas de house music com mensagens espirituais e sociais. Nesse projeto, ele se apresentava como Angela Dust, um alter ego que o libertava dos rótulos impostos pela fama. Nessa fase, também teve contato profundo com o movimento Hare Krishna. As letras passaram a falar de cura, transcendência, amor divino. Ele buscava algo maior, uma forma de reconstruir a própria identidade, não como celebridade, mas como ser humano. Fora da música, Boy se reinventou também como DJ renomado, tocando nos principais clubes do mundo nos anos 90 e 2000. Mostrou que não precisava estar na frente do palco para comandar a pista. Também se envolveu com moda e teatro, lançando livros e autobiografias como Take It Like a Man, em 1995, sempre com o tom sincero e provocador que o tornaram um ícone. E mesmo nos bastidores, seguia compondo para outros artistas, colaborando com nomes da música pop e eletrônica. A arte para ele nunca foi apenas palco, sempre foi salvação. Mesmo após enfrentar o vício, a perda da banda, reabilitações e quedas públicas, Boy George ainda não tinha completado sua jornada de autoconhecimento e nem de polêmicas. Em 2007, ele foi preso após a polícia encontrar cocaína em seu apartamento. 2 anos depois, em 2009, um novo escândalo. Foi acusado de manter um acompanhante preso contra a vontade e de agredi-lo. O caso foi amplamente noticiado e virou manchete em todos os tabloides britânicos. A mídia mais uma vez fez um massacre público. George foi condenado a 15 meses de prisão, mas cumpriu 4 meses efetivamente. Durante o tempo atrás das grades, ele escreveu, refletiu e até fez trabalhos comunitários ao sair, como faxineiro em centros de caridade e mentor em ações educativas. Foi um choque de realidade, ele confessou. A cadeia me ensinou mais sobre mim do que a fama. Sinto vergonha, mas também gratidão
pela segunda chance. Essa fase difícil não o paralisou, pelo contrário, reacendeu a chama criativa. Em 2010, ele começou um retorno lento, mas firme. Lançou músicas com novas influências, mesclando pop, eletrônico e espiritualidade. Destaque para os álbuns Ordinary Alien, 2010, com batidas dançantes e letras ácidas, This Is What I Do, 2013, que marcou seu retorno oficial aos palcos e foi aclamado pela crítica. Foi descrito como um George mais maduro, sóbrio e artístico. Nesse período foi produtor e mentor do The Voice UK, onde conquistou uma nova geração de fãs com seu humor afiado e sinceridade. Ele deixou claro: não sou mais aquele garoto perdido dos anos 80, ainda uso maquiagem, mas agora sei o que está por trás dela. Foi o início de um recomeço real, não apenas de carreira, mas de vida. Um boy mais consciente, mais generoso consigo mesmo e com o mundo. E como sempre, cheio de estilo. Depois de tantas quedas e recomeços, ele mostrou que algumas estrelas não se apagam, apenas se reinventam. O retorno triunfante do Culture Club veio em 2014 com a formação original e o álbum Life. A turnê que se seguiu levou multidões aos shows, agora compostas por fãs antigos e novos curiosos. Não era apenas nostalgia, era a prova viva de que sua mensagem de liberdade, ousadia e autenticidade ainda ecoava. Na moda, sua imagem andrógena continua sendo inspiração. Grifes e estilistas ainda hoje reverenciam o visual de Boy George: chapéus excêntricos, maquiagem dramática, roupas ousadas que misturam gêneros, épocas e culturas. Sua coragem ajudou a redefinir o que é masculinidade. Sua arte mostrou que não existe fórmula para ser aceito, mas que há poder em se aceitar. Hoje o mundo é mais colorido, mais fluido e mais livre. E parte disso se deve a alguém que lá atrás ousou ser rosa em uma família cinza. Bem, amigos, essa foi a história intensa, ousada e transformadora de Boy George, um homem que desafiou o mundo e inspirou gerações. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Te aguardo em breve com mais história. Até logo!